Bom, eu acho que a gente vê um pouco a história do Brasil, né, desde o descobrimento, sempre foi uma história de devastação, né? Acabaram com a Mata Atlântica, avançaram na destruição do Cerrado, agora estamos destruindo a Amazônia, né? Mas esse histórico, né, de devastação, a partir dos anos 60, começou esse processo da modernização, com a agroquímica, né, mecanização, muito agrotóxico, né? E era uma política de tudo voltado para a exportação, né? E aí nos anos 70, a sociedade começou a se dar conta, os agrônomos, o pessoal, desse processo de devastação e como isso começava a preocupar a sociedade, né? E é nesse bojo um pouco que surge o primeiro movimento de agricultura alternativa, né? Que eram aquelas pessoas que tinham uma experiência de agricultura orgânica, né? Seja aqui no Brasil, seja em outros países, né? Veio aqui para o Brasil o pessoal da agricultura biodinâmica, né? Instalou uma propriedade lá em Botucatu. Teve o pessoal da agricultura natural, né, ligado ao Japão, instalou uma propriedade lá próximo de São Paulo, né? E começaram essas correntes de formas de fazer agricultura sem agrotóxico, né? Todas essas linhas orgânicas, né? E essas linhas todas, assim, o pessoal da permacultura, da Nova Zelândia, da Austrália, quer dizer, então todas essas correntes que a gente chama já das diferentes correntes da agricultura orgânica, né, começou a se constituir isso que a gente conhecia no começo como o movimento de agricultura alternativa, né? Isso adentrou muito nas universidades, adentrou no movimento dos agrônomos, né? Primeiro na IASP em São Paulo, na Associação de Agrônomos do Rio Grande do Sul, com José Lustenberger, né? E depois esse movimento foi ganhando muita expressão, porque as associações de agrônomos e a Confederação Nacional da Agronomia, né, a FAIAB, né, era um pessoal muito conservador. E daí esse pessoal alternativo ganhou esse espaço político e ganhou muita expressão esse movimento de agricultura alternativa, né? Tanto é que na década de 80 tiveram os 4 encontros de agricultura alternativa. O primeiro foi em Curitiba, em 81, teve um segundo em Petrópolis, no Rio de Janeiro, organizado pelo pessoal da Embrapa e pela ABIL do Rio de Janeiro, né, que foi em Petrópolis. O terceiro encontro de agricultura alternativa foi em Cuiabá, né, e foi aumentando. O primeiro tinha 400 pessoas, o segundo já tinha umas 800, o encontro de Cuiabá teve 4.000 pessoas, e daí já começaram a chegar os agricultores, né? E teve o quarto encontro de agricultura alternativa, que foi no fim da década de 80, 88, 89, que foi em Porto Alegre, né? Tiveram 5.000 pessoas. Mas era um movimento muito fora dessa estrutura oficial, né? Dentro do Estado. Começaram alguns prefeitos, alguns secretários a apoiar essa ideia, né? Mas era uma coisa, ainda pensando em universidade, muito marginal, né? E daí, no começo da década de 70, começaram a vir para o Brasil alguns pesquisadores envolvidos com essa questão da agroecologia, né? O principal deles, o Miguel Ottieri, né? O Miguel Ottieri começou a trabalhar com o pessoal da SPTA do Rio de Janeiro, né? Associação de Serviços e Agricultura Alternativa e tal. E começou então a se consolidar no Brasil esses movimentos de agroecologia, né? Foram formadas as primeiras organizações e até uma organização latino-americana, né? A Associação Latino-Americana de Agroecologia. E enquanto isso foi envolvendo técnicos, foi envolvendo pessoas, isso aí começou a balançar um pouco as universidades, porque os estudantes começaram a se interessar por isso, e começou a se levar isso para os agricultores, porque num primeiro momento era uma discussão muito no campo técnico, né? Então daí foi se levando esse movimento de agroecologia, então, levando para
uma série de organizações não governamentais aqui no Nordeste tinham várias, no Sul, São Paulo, se formou essa rede nacional de agroecologia, né? E essa coisa foi ganhando espaço. E o que a gente vê, que a evolução desse movimento, é que a questão começou a adentrar na universidade, né? Então tinha muita resistência dos professores mais conservadores, aqueles professores que só viam a agroquímica como a saída, né? Mas no campo da produção, estava se fazendo uma série de produções sem uso de veneno, sem uso de adubo químico, muito concentrado, né? E, além dessa questão da produção, começaram a se formar esses espaços das feiras orgânicas, né? Então, o agricultor que começava a produzir organicamente começou a vender diretamente sua produção, né? Com uma boa valorização. Teve no Rio Grande do Sul a Colmeia, né? Teve em São Paulo a AO, Associação de Agricultura Orgânica, né? Teve no Rio de Janeiro a ABIO, né? Associação de Agricultura Biológica, né? Então isso foi ganhando espaço na sociedade, né? E a partir aí do começo dos anos 2000, foi adentrando nas universidades, né? Aqui na Paraíba surge um curso, em Minas Gerais surge um outro curso, né? Nós conseguimos, lá na Universidade Federal de São Carlos, aprovar um curso de agroecologia mesmo, né? Então eu acho que essa coisa chegou dentro da universidade. O que eu posso afirmar com muita segurança, né, é, primeiro, hoje já tem bastante conhecimento técnico para se fazer agricultura sem uso de agrotóxicos, sem uso de adubos concentrados e solúveis. A gente não nega a importância dos nutrientes na planta, mas sempre que você for usar, sei lá, falta boro, falta zinco, falta fósforo, então, você usar em formas não tão concentradas, né, e solúveis. Você usa produtos mais naturais, seja alguns via solo e outros via foliar, né? E isso tem avançado muito, quer dizer, muito das pragas e doenças que a gente fala, o que é? Primeiro é o resultado da monocultura, né? Que você planta uma coisa só e a praga vem e ataca, a doença ataca. Então, um dos princípios básicos é a diversificação, né? Segundo, é a escolha das variedades, ou plantar as plantas certas em cada ecologia, né? Porque a planta na sua ecologia está muito mais adaptada ao meio ambiente, ao clima, e não sofre tantos problemas de estresse, né? Então está caminhando bastante. E depois esses manejos orgânicos do solo, quer dizer, a gente fala muito de sistema agroecológico, é interessante você ter a produção vegetal, mas a produção animal, né? Dependendo do tamanho da propriedade, pode ser bovinos, suínos, aves, né? Porque é uns animais que comem um produto natural e defecam um esterco, que é a base de se fazer essa agroecologia, dos elementos centrais, né, para a agroecologia, né? E uma outra linha, que eu acho que a gente tem muito conhecimento, mas precisa difundir mais, é essa linha dos adubos verdes, né? Quer dizer, são plantas que melhoram o solo, né? Geralmente se trata muito, basicamente leguminosas, mas tem outros adubos, você tem adubos verdes de verão, de inverno e tal, não são só leguminosas, mas as leguminosas são as principais. E quando você intensifica esse plantio de leguminosas na propriedade, você consegue duas coisas. De um lado, fixar todo o nitrogênio que as plantas precisam, né? Seja consorciado, seja você plantando em sucessão aos adubos verdes, as culturas, praticamente você tem todo o nitrogênio que a planta precisa, né? E no caso da produção animal, principalmente bovinos, a questão das pastagens, você começar a fazer pastos consorciados de gramínea e leguminosa, onde aquela dieta para o animal você não precisa mais comprar ração externa. Então é uma forma de você ir fazendo sistemas mais independentes de coisas que vêm de fora, né? Eu brinco muito, eu falo assim, eu brinco, eu sou agrônomo, né? O que eu aprendi na escola, né? Adubo, veneno e máquina, adubo, veneno e máquina, né? E hoje a gente vê que não precisa isso. O veneno pode ser tranquilamente tirado da propriedade. Eu acho que o nutriente precisa, mas não nessa forma dos adubos concentrados e solúveis, né? Fonte de fósforo, por exemplo, você tem termofosfatos, fosfatos de rocha, uma série de coisas. E os microelementos via foliar, né?
você dá o aporte que as plantas precisam para ter uma boa sanidade. Então, o que eu posso garantir é que hoje a gente tem muita segurança. Eu acho muito importante a entrada dessa agroecologia nas universidades, esses cursos que estão se constituindo, né? E que se esses cursos tenham a preocupação dos estudantes que estão dentro da universidade, desde o início do curso, ter uma vivência prática, ter uma prática de produção, seja na produção animal, seja na produção vegetal, né? Porque outra coisa que eu lembro na escola, você pegava um ônibus, fazia uma excursão, tal, mas nunca plantei nada, nunca tive nenhuma atividade prática que me falasse de plantar ou de cultivo. Então eu acho que isso depois, quando você sai da universidade, você sai com muita segurança, né? Para conseguir mudar a agricultura desse país, que eu acho que nesse caminho convencional está indo para um grande desastre.